Fala pessoal, vamos a mais uma videoaula. Hoje vamos falar sobre banco de dados, né? Vamos dar o início aqui ao nosso estudo sobre banco de dados e depois futuramente em novas aulas integrar com o Delphi. Como saber quais tabelas eu devo criar no meu banco de dados, né? Então isso daí a gente aplica a tal técnica de modelagem de dados, né? Vamos descomplicar isso daí? Então vamos lá. Tá, banco de dados, primeiro de tudo, ele é um conjunto de várias tabelas, certo? Dentro dessa tabela nós temos os campos e o conjunto desses campos é o registro. Vamos ver isso no decorrer das aulas. Então aqui, ó, já descobrimos o que é banco de dados. É a combinação de várias tabelas e dentro dessas tabelas tem os campos, né? Isso daí eu vou focar, inclusive, não vou entrar em história aqui e tal, mas é banco de dados relacional, certo? Existem outros modelos e tal. Para o vídeo ficar objetivo, vamos focar nisso daqui, certo? Para não ficar maçante. Então, bora lá. Como é que agora eu descubro quais as tabelas que eu preciso? Como que eu organizo isso? Estou criando um sistema e eu preciso criar meu banco de dados. Como é que eu faço? Então, vamos lá. Necessidade. Eu quero, para a gente estudar, né? Então tem uma situação aqui. Eu quero armazenar dados do meu cliente. Então você vai analisando o que você precisa, o que você quer armazenar. Dados de produto, dados de agenda, movimentação de, sei lá, trens, aviões, controle aéreo. Então, necessidade, armazenar dados do cliente para a gente poder estudar e para me explicar para vocês aqui. Aí, eu tenho aqui, ó, o meu cliente lá, o meu negócio, o meu estudo de casos lá, eu preciso, isso daqui é o que eu uso no meu dia a dia, eu preciso dessa relação. Então você já tem a primeira informação ali, ó, a lista com informações sobre os clientes. Então você tem aqui essa lista e você precisa organizar isso. Como é que a gente transforma então esses dados aleatórios aqui para um banco de dados? Então como é que ele está organizado? Aliás, ele está desorganizado, ele está fora de padrão. A gente precisa padronizar a entrada de dados para o nosso sistema. Então, a gente aqui nesse exemplo é tipo como se fosse um texto livre aqui. Então tem lá a cada funcionário, cada atendente que recepciona um cliente, só para a gente entender melhor a situação. Vai lá e anota ali, como é que é o seu nome, qual que é o seu telefone, a idade e tal. Aí as ordens, a gente vai ver aqui na sequência, ó, que é aleatório. Então tem telefone segundo posição, terceiro, ainda que aqui tá bonitinho, mas poderia estar escrito telefone, fone e tudo desgovernado. Então a primeira parte da modelagem é a gente definir os campos, que a gente vai entender que são os atributos. É a mesma coisa, tá? Mesma coisa. O que é atributo? É campo. O que é campo? É atributo. O que é isso? É a característica do seu estudo ali da sua fonte de dados, é o que você está precisando armazenar. Então, características de um cliente, telefone, né? Que mais que a gente tem de características? A idade, que mais? O codinome, aqui nesse exemplo. Que mais? A última ação, né? Só um exemplo. E o nome, né? Então, aqui a gente acabou de padronizar o que a gente como a gente gostaria que tivesse armazenado. Para que a gente precisa fazer essa padronização? Vocês vão ver que isso vai facilitar na hora de criar filtros, listagens. Eu quero todos os meus clientes com na determinada faixa etária de idade, né? Então eu tenho separado certinho o campo. A gente vai linkar esse raciocínio depois com os comandos da ferramenta. No banco de dados a gente tem a linguagem de banco de dados, que é o SQL. Então a gente vai ter um comando clássico lá do SQL que é selecionar dados, o select. Então a gente vai querer selecionar os dados pelos campos. A gente precisa dos campos para poder compor o comando, certo? Então é por isso que o banco de dados é estruturado dessa maneira e é por isso que a gente subdivide ele por atributos. Maravilha, então chegamos até aqui, então a gente padronizou as entradas de dados
E agora? Agora a gente já tem os dados padronizados. Então a gente saiu disso para isso daqui. Que parece o quê? Parece uma tabela do Excel. Para quem trabalha com Excel e tal, a planilha eletrônica do Excel é como se fosse uma tabela. Inclusive, tem gente que migra informações, que usa o Excel quase como um sistema. Ele é possível, depende da quantidade, simplicidade e tal. Só que ele não tem desempenho, performance e facilidade de desenvolver várias combinações, enfim, é uma outra opção. Mas as planilhas, elas equivalem e se assemelham com a organização de tabelas. Então aqui a gente tem é, como se fosse a tabela, é como se fosse a entidade. A gente vai entrar num conceito de modelagem de dados. Então, né, se vocês forem se aprofundar, estudar, quem tiver aqui assistindo e estiver estudando na faculdade, querendo, né, tirar dúvidas, então todo desenvolvedor de sistemas que estuda, que lê um livro, que faz uma faculdade, faz um curso, precisa entender essa modelagem de dados. E um termo utilizado nos estudos é a entidade. O que é entidade? Nesse exemplo aqui, é o cliente. E nesse exemplo, a tabela, a entidade vai se transformar numa tabela. Nesse exemplo, não. A entidade sempre vai acabar em uma tabela. E nesse caso, a entidade é o cliente. Maravilha. Cada coluna também chamado tecnicamente de campo, para quem está começando agora e tal, né? Então você vai criar campos dentro da tabela, certo? Então a gente tem ali o campo nome, o campo telefone, o campo idade, codinome e última ação, que é a data. E a combinação desses campos todos é o registro, né? Que são as informações padronizadas do cliente. Então é isso, pessoal. Ó, aqui rapidamente a gente já deu uma senhora descomplicada em modelagem de dados. A ideia é padronizar as informações. Vamos para mais exemplos aqui. Aí nós temos aqui então a entidade cliente, né? E os atributos que são os campos. Isso vai se transformar em uma tabela, certo? Então, agora nós vamos entrar na modelagem e vamos complicar um pouquinho mais. O que eu quero dizer com complicar um pouco mais? Na vida real, a gente tem várias situações, várias combinações. Como é que a gente, professor, chega na hora H ali na empresa, eu não consigo modelar num caso real ali de uma farmácia que tem distribuidor e precisa separar o estoque, controlar o estoque por lote e blá 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 blá. Isso é um caso mais complexo. Então quando a coisa é muito complexa, a gente tem que dividir e fragmentar e resolver partes por partes. Então, por isso que a modelagem aqui vai nos ajudar a estudar, a analisar, a errar em tempo de projeto, de papel, de você vai risca, tenta de um jeito, tenta do outro, surge uma outra ideia, existem aí o brainstorming entre as equipes e um pensa de um jeito, o outro pensa do outro e vocês chegam numa situação melhor juntos, por exemplo, né? Então vamos lá. Modelagem de dados, então, aí eu tenho os estudos, o DER, né, que é o Diagrama Entidade Relacionamento, né, que a gente estuda, quem está estudando o banco de dados, se profissionalizando na área de desenvolvimento, vai passar por isso. Então, a gente tem as entidades que vão tem relacionamentos com outras entidades. Então, você vai descobrir quais são as entidades e quais são esses relacionamentos. Então vamos para alguns exemplos aqui. A gente tem, por exemplo, cliente com vendas. Então, aqui nesse caso, o cliente vai participar de vendas, né? Vai ocorrer vendas, essas vendas elas têm clientes. Então, qual que é o relacionamento? O cliente ele pode participar de várias vendas, né? Ele vai lá, realiza várias compras. Então, um cliente pode ter N
Vendas, várias vendas, entenda N como várias, certo? Mas só que a venda nessa situação só pode ser para um cliente, né? Aí, por exemplo, vamos complicar um pouquinho. E se uma venda pode ser, pode ser uma compra em conjunto? Eu posso selecionar vários clientes e cada cliente vai pagar uma parte. Por exemplo, num restaurante, quando você vai dividir a conta ali na mesa, né? Então aqui você iria entrar numa situação de N para N, a gente vai ver na sequência, certo? Então é para isso que serve a modelagem de dados. É assim que você vai montando, construindo e no final você vai conseguir chegar o mais perto possível da melhor opção para dividir em tabelas, certo? Então, identificar as suas entidades. Quem são as entidades? As entidades são os personagens principais. No caso, não personagem, situação, ação, por exemplo, venda, cliente você imagina como personagem, cliente, operador, usuário, fornecedor, representante, você pensa em pessoas, né? Mas nesse caso, são as grandes ações também, como venda, estoque, é, que mais aqui até fugiu aqui? Agenda, enfim, toda a grande ação, né? E aí você tem que testar, você tem que praticar, certo? Se você não praticar, não tentar, não tiver dúvidas, não procurar saber como é que vai ser sempre um bicho de sete cabeças, né? Então, maravilha. Então aqui, ó, cliente e vendas, a gente viu aqui 1 para N. E N para 1 é a mesma coisa, era só eu inverter aqui, né? 1 para N, N para 1 é só questão de inverter. Eu poderia falar vendas para cliente, seria N para 1, certo? Maravilha. A próxima situação é o N para N, seguindo até o raciocínio aqui. E a venda com produto? A venda, ela pode ter vários produtos, N produtos. E produto pode participar, pode ser vendido por várias vendas, né, conforme a quantidade que ele tem em estoque, né? Então, N para N a gente vai ver mais para frente que tem um detalhezinho quando é N para N. E motorista e veículo é um ótimo exemplo de que o motorista só pode ter um veículo. E o veículo só pode ser daquele motorista, de um motorista, né? Volto a falar. Existem outras situações, existem, por exemplo, um ônibus, por exemplo, que pode ter dois motoristas para ir revezando, né? Então você teria que tratar de uma outra maneira. Mas no convencional, vamos supor que a empresa lá tem os veículos e o veículo fica apenas com aquele funcionário. E o funcionário não pode ter mais de um veículo. Então, esse é o exemplo de 1 para 1. Mas, professor, para que tudo isso? Eu já quero colocar logo a mão na massa, já quero ir fazendo e já vou abrindo lá o MySQL, o Firebird e já ir criando e fazendo. Maravilha! Mas aí você vai ter que refazer, você vai projetar, você vai começar a fazer todo o seu sistema, começar a criar as telas e lá num determinado momento, lá para frente, você vai sentir necessidade de refazer tudo de novo, ou você não criou uma estrutura que deveria e vai ter que refazer tudo de novo. Isso daqui serve para você pensar na maior quantidade possível de alternativas, de cenários, para poder esgotar todas as possibilidades e ter menos transtorno, tempo de refatorar, refazer de novo, reconstruir, impactos negativos no projeto. E por isso que a gente faz isso. Mas e como é que isso daqui vira banco de dados? Então agora vamos para o ápice aqui, para o momento chave da nossa videoaula, que é converter isso daqui, que também é conhecido como cardinalidade, né, para banco de dados. Na verdade, antes disso, deixa eu só explicar o N para N. N para N vai dar filho, entre aspas, é só um. Isso daqui eu vi quando eu fiz faculdade, eu achei fantástico
E eu nunca mais esqueci. N para N tem uma tabela filha, que é, nesse exemplo aqui, os itens da venda, né? E aí, até antes do fechamento, vamos falar um pouquinho sobre as ligações aqui, ó. Tá? PK, FK, o que é isso daí, ó? Vem de chave, de key em inglês ali, ó. Chave primária e a chave estrangeira. O que é isso? A gente precisa, toda tabela, ela precisa ter uma, quando é relacionado, são bancos de dados relacionais, eles precisam ter uma chave única, não pode se repetir, porque se repetir vai dar inconsistência nas suas informações. Ou seja, uma venda, ela vai poder ter duas chaves iguais e vai poder ter uma venda que foi para o João e uma venda que foi para o André. É a mesma venda. E daí é inconsistência, tá errado. Na vida real isso não acontece. Então, por isso que tem que ter uma chave primária, primary key, ou seja, uma chave que não se repete, né? E o banco de dados relacional não deixa as primary keys se repetirem. E essas primary keys, a FK, foreign key, ela é uma chave estrangeira, ela é o elo de ligação. A gente vai ver isso mais para frente ali. Agora, você só precisa entender que existem essas duas chaves. A chave principal, que ela nunca, que ela serve para controlar daquele registro ser único e nunca se repetir. E essa chave vai ser estrangeira numa tabela de relacionamento. Vamos ver mais ilustrações para frente, vocês vão entender melhor. Certo? Maravilha. Então agora sim o ápice da aula e o fechamento aqui do raciocínio. Então modelei, descobri que as tabelas que eu preciso vai ser clientes, vai ser agenda, vai ser veículos, vai ser já fiz toda a minha modelagem, já vi que o cliente vai poder ter N vendas e a venda só pode ser daquele cliente, etc e tal. Feito isso, agora você vai transformar isso para o seu banco de dados. Então, cada entidade vai se transformar numa tabela, certo? E para que serve a cardinalidade? Serve para você descobrir aonde que você vai precisar criar as suas foreign key. Porque toda vez que você criar a tabela, você já vai criar com uma primary key, uma PK. E aí, aonde que você vai colocar as chaves de ligação? Então é isso que a gente vai ver agora nessa ilustração aqui, ó. O cliente vai se transformar, a entidade cliente vai se transformar na tabela cliente. Ela vai ter a PK e vai ter os campos. Então ela vai ter lá o nome, telefone, idade, etc. E todos os atributos que a entidade cliente precisa, certo? Esses atributos vão virar campos e a entidade vai ser o nome da tabela, vai ser a tabela, e ela vai ter uma PK sempre. E a tabela vendas, ela vai ter lá a tabela, o nome dela vai ser vendas, e ela vai ter os campos, o ID, o ID, ou ID, né? Que é a PK, sempre tem que ter, e tem a data da venda, o vendedor, o ID do cliente, na verdade aqui até deveria ser o ID do vendedor, né? Mas só para ilustrar aqui. E aí aqui tem a ligação. Então, a chave do cliente que identifica o cliente André, ele tem o código 10. Ele vai ser, na hora de vender para o André, ele vai gravar o código 10 aqui, que é a chave de ligação com a venda, certo? Então isso é relacionamento de 1 para N. Então o N indicou que eu vou ter que criar uma chave estrangeira. E criar uma chave estrangeira é simplesmente colocar um nome. Alguns bancos, dependendo do formato, a gente vai ver isso daí na prática, você vai lá e fala para o banco de dados assim, ó, esse campo está ligado, amarrado, relacionado com esse ID aqui. Aí o próprio banco de dados já faz essa ligação e fortalece mais ainda a consistência dos seus dados. Maravilha. E N para N? Olha o filho aqui, ó. N para N surge uma outra tabela. Isso daqui é uma tabela filha, que é a vendas item. E na tabela filha, eu amarro, então, um pai aqui, ó, venda com o ID da venda,
E o do outro lado, a mãe, vamos dizer assim, o ID aqui do produto com o ID do produto, surgiu o filhozinho aqui, ó, venda itens, certo? Então fechou, simples assim, o mistério aí de você descobrir quais são as tabelas. E por fim aqui, o de um para um, olha só que coisa, você amarra no motorista, você vai lá e marca lá o ID do veículo para você saber que veículo que esse motorista tem. E na tabela de veículo, você tem o ID do motorista para falar, opa, esse veículo está sendo ocupado por esse motorista. O ID do motorista é FK aqui, PK aqui, certo? Se você ficou confuso, volta, assista de novo, de novo, de novo. A repetição vai te levar ao modo ninja, certo? É... Beleza, galerinha, mas seria isso. Nas próximas aulas a gente vai ver prática. Valeu, até a próxima.